dá esforço ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças como águia. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos nos assentar. Glória a Deus. O título da mensagem é o grito da águia. Nós vamos meditar nessa escritura e na mensagem que o profeta pregou. Como a águia agita seu ninho. E vamos apenas entrar na mensagem e terminar o próximo domingo. Por isso que eu cantei esse hino hoje, já posso ouvir o grito da águia. Já posso ouvir o grito da águia, me chamando, me chamando. Nós temos que entender que duas igrejas na terra, né? Vamos dizer, eu diria até três igrejas, né? Porque a igreja noiva sobe, a igreja virginécias, virgens prudente, ela sobe. É qual ouviu o grito da águia. A virgens nécias passa pela tribulação, e as serão salvas também na tribulação. Agora, a igreja morna, a igreja mundana, essa não é salva. Essa padece. Ela já entra na grande tribulação, já marcada com a marca da besta. Na verdade, ela já está marcada com a marca da besta, né? Já está. Então, assim, não adianta. Essa mensagem não é para quem não é águia. Não adianta. Às vezes nós queremos forçar, às vezes nós temos parentes, né? E queremos que eles estejam se preparando para ir embora. Nessa caminhada, entra no caminho, mas não querem. Não querem, ué. Vai forçar um urubu voar com a águia? Mas nunca. É bobagem nossa, bobagem nossa. E outra, se for águia, Deus vai chamar. Se não for, não vai. Talvez nós vamos falar aqui a grande diferença, não vamos entrar nisso aqui, falar sobre a águia e os outros pássaros, que até por um período de tempo, né, o gavião que se aproxima, a ave de rapina que se aproxima mais próximo da águia, que tem uma força boa, tem uma velocidade boa, né, só que não voa nas alturas com a águia. Se ela tentar subir aonde a águia está, ela sobe por um determinado km de distância, mas chega a um ponto que ela não suporta. Ela não suporta a pressão da atmosfera, ela não suporta a pressão do sol, ela não suporta a gravidade. Então, ou ela desce, recua, volta para trás, ou ela desintegra, né? Muitos estão desintegrados já. Além de não crer mais na mensagem da águia, né, dessa última era, ainda se voltaram contra o mensageiro, né? Desintegrado. E ainda eles viraram combatente, como Datã, Coreia e Abirão, combatente do mensageiro, né? Opositor. Se simplesmente deixasse, não, deixa o profeta William Branham seguir o caminho dele, eu vou pelo meu, Deus abençoe ele, Deus abençoe a mim, né?
ficar até mais bonito. Eu disse para a irmã Suziane, para outros irmãos, eu digo, que essas pessoas que saíram da mensagem, que viraram combatente do profeta, se eles estivessem melhor que o povo da mensagem, ok, opa, né? Se fosse mais crente que nós, graças a Deus, então tá certo aí. Não, mas as suas igrejas cortam o cabelo, passa maquiagem, usa calça comprida, mostra os seios, camisa regatinha, cantando e tocando. Não, o profeta que é errado. O profeta que é errado, a mensagem que é errada. Eles estão certinho, né? Estão certinho. Visto que tem muitas igrejas da denominação que não aceitam isso. Eles desintegraram tão grandemente, vou falar para vocês, tão grandemente, que não chega aos pés nem de uma boa denominação. Que a gente conhece boas denominações, que se veste, né, igual ou até melhor que o povo da mensagem. Então, assim, por isso que eu falo para você, a Virgem Nécias, essa não salva. Aquilo que não é noiva, ela não sobe. Mas ela passa pela tribulação, salva. O profeta ensina isso. Ela já entra na tribulação, salva. Então, assim, a Bíblia compara os seus profetas, seus filhos, como a águia. E o próprio Deus, ele compara ele mesmo como uma grande águia, né? Então, assim, a gente tem que entender, não é águia, né? Você ficar surpreso com um falcão, um gavião, não voa na velocidade de uma águia. Você ficar surpreso que o gavião, o falcão, ela não sobe nas alturas que uma águia sobe? Não, isso é bobagem, é falta de inteligência. Uai, por que essas pessoas não criam mais? Por que a pessoa não serve? Porque não é águia. Porque se fosse águia, né, ao ouvir o grito da águia, a hora que a mãe gritasse, ela responderia ao grito da águia, como aquela história que o Mombrana conta, daquele homem que achou um ovo da águia, né? Eu creio que ele não achou, ele roubou. Achou que estava ali sozinho, mas talvez a mãe águia estava passeando, talvez por ali, com certeza. E ele pegou esse ovo e chocou no ninho de galinha. Quando aquele ovo, né, nasceu, a águiazinha ali, nasceu junto com as galinhazinhas, os pintinhos. Inocentemente, ela olhava assim e comia das mesmas comidas que os pintinhos comiam. Das minhocas, das sementinhas, né, dos bichinhos, e ia atrás ali, ó, achando que era o pintinho, né? Seria até engraçado, né? Era um patinho fora da lagoa. E foi crescendo. Mas vocês sabem da história. De repente, aquela águia começa a voar e a gritar. E quando aquela aguinha que já estava crescidinha, já tinha asa, mas não voava, quando ouviu, isso aqui é um caso real. O Bruna conta, caso real, não é um caso de uma história contada, inventada. Quando aquela águiazinha ouviu o grito da mãe águia dela, né? O profeta até ilustra, talvez aquela águia gritava assim: filho, vem, bata a asa, vem, saia desse galinheiro. E a aguinha bateu a asa e voou, foi embora, né? Mas os pintinhos não. Eu ficaria admirado um pintinho daquele bater asa e voar também. Aí você ficar admirado. Agora eu ficar admirado, se esse pintinho não voou, essas galinhas não voou junto com a aguiazinha? É claro que não é águia. É simples assim. Simples assim. Então é simples assim. Quando eu vejo esse povo tudo afastando, desviando, indo embora, dando a Deus, não é águia. Que quando nós ouvimos o grito da águia, né? Quando essa palavra gritou em nossos corações, quando nós lemos a mensagem do Mombrana, quando Deus
quando entendemos que Amós 3:7, eis que o Senhor Jeová não fará coisa alguma antes primeiro revelar aos teus servos profeta. Então ele não faz nada antes de falar com o profeta, e o profeta fala com o povo. E nós ficávamos assim: aonde está teu profeta? Mas no dia da voz do sétimo anjo revelará todo o seu segredo nos seus servos profeta, né? O Mateus diz que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O profeta de Deus viria primeiro. Então, quando essas promessas na Bíblia que Deus enviaria um profeta para tirar desse engano religioso, que você vai no mundo religioso, está tudo certo, está tudo bem, entendeu? Está tudo bem, não faz mal, não tem importância, entendeu? É mulher que prega o evangelho, é travesti que prega o evangelho, é igreja do homossexual, é das mulheres sexual, é igreja de todas as formas, todas as formas. O importante é cantar gospel, o importante é emocionar as pessoas, o importante é prometer para a pessoa que prosperidade, e aí vai, esse evangelho que a gente já conhece desde de Macedo, desde lá atrás, né? Prometendo céu na terra, prometendo prosperidade, que aceita Jesus e você vai sair de como dizia o pastor Luiz Mendes das pregações antigas, né? Vai sair de um Fiat 147 e entrar no BMW, vai sair de uma Brasília e vai entrar numa Mercedes. Esse é o evangelho de prosperidade, né? Que antigamente pregava, né? Mas não quero um evangelho de rendição. E eu digo de passagem, há algumas igrejas que pregam ainda o evangelho de rendição. Não é todas que estão perdidas, não. Eu posso afirmar com maior convicção. Pastor Paulo Júnior prega uma mensagem positiva, Paul Washer, Hernandes Dias, Nicodemos, são pregadores que pregam salvação, conversão, novo nascimento, batismo do Espírito Santo. Aí nós... oh, glória a Deus, ouvimos o grito da águia, já posso ouvir o grito da águia, me chamando, vem filho, batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo Pai, Filho e Espírito Santo foi no ano 325, Constantino, imperador romano, que enganou a igreja lá no passado, porque a igreja viveu oprimida, não podia cultuar, mas ele, sendo imperador romano, foi lá e deu dois poderes para ele, poder legislativo e poder financeiro. Pode abrir as portas, pode ter igreja agora, e agora o Estado vai bancar vocês, o Estado vai dar alvará para vocês. Ah, glória a Deus, aleluia, que bom, nosso irmão Constantino. Opa, pera lá, mas há algumas doutrinas que eu tenho que mudar. Então, eles aceitaram. O profeta diz, eles jamais deveriam ter aceitado a proposta que Constantino fez, mas aceitaram, trocaram o batismo, trocaram isso, trocaram aquilo. Mas um povinho não aceitou. Sempre em cada era, um povinho não se contaminou. Um povinho ouvia o grito da águia, sabia que aquilo lá não era comida de águia, aquilo era comida de urubu, de gavião, de pintinho, mas não comida de águia. Porque tudo que não é palavra não é comida de águia. Então, a águia sabe, a irmã águia sabe que não pode usar calça, a irmã águia sabe que não pode cortar cabelo. Hoje está aí, desmistificando, né? A doutrina do Mão Branco. Não é a doutrina do Mão Branco, não, é a doutrina da Bíblia. Né? Agora eles estão aceitando cortar o cabelo, estão pregando que pode, estão pregando que pode isso, pode aquilo, né? Até o vinho da ceia precisa ser mais vinho, né? Agora pode ser um suco de uva. Daqui um dia vai ter pão asa mais, vai ser um pão de padaria mais bonito, mais fofinho. Daqui um dia estou fazendo que nem a igreja de Coríntios, né? Vão encher a barriga de pão, sim, né? Fazer festa. Mas a águia sabe, é verdade, Senhor. Não precisa um pastor gritar no púlpito, não precisa alguém tentar convencer, tacar de goela abaixo, né? Às vezes a gente quer convencer, irmão, vem para a igreja, né? A goela do irmão aqui, né? Vem para a igreja, batiza em nome de Jesus, né? E ele está aqui, ó. Não vai descer, não. Na minha garganta, batiza em nome de Jesus, desce não. Na minha garganta... entendeu? É isso e aquilo. Não adianta descer goela abaixo. A águia, ela ouve o chamado. Vem, filho, me chamando. Então ela ouve, sim, Senhor.
Então batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2:38. Sim, Senhor, eu vou me batizar. A ceia, pão asmo, o vinho seco, mais puro, o lava-pés, o uso e costume da igreja é assim, assim, sim, Senhor. E isso e aqui, sim, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio em teu profeta. Eu creio na revelação das eras. Eu creio na revelação dos selos. E isso e aquilo, a coluna de fogo, as profecias. Eu creio, Senhor. E não estou crendo, forçando goela baixa, não. Eu creio porque eu sei que a minha natureza é a mesma natureza do Cordeiro. Então não tem dificuldade. O eleito, irmãos, a águia não tem dificuldade, entendeu? A águia, ela é assim, quando ela ouve, ela se apressa, então a águia é uma ave incomum, ela pode voar mais alto do que qualquer outra ave que existe, não há outra ave capaz de acompanhar uma águia, não há outra ave capaz de acompanhar uma águia. Aqui o profeta vai falando, né? Se um gavião tentasse seguir essa águia, ele desintegraria no ar, pois ele não foi feito para isso. Então assim, irmão, se conforta. Não é águia. Forçar uma pessoa que não é águia, voar com a águia, deve ser a coisa mais ruim, né? Olha aqui, gente, uma igreja dessa simples, pouquinho irmão, não tem bateria, não tem fundo preto, né? Não sou contra o fundo preto, não, né? Se um pastor da mensagem que não tem fundo preto, não tem nada a ver. Se a gente fosse contra a cor preta, podia ter caixa preta, podia chão preto, banco preto, né? Não quer dizer nada, não. Eles fazem isso por uma técnica de visão, diz eles, né? Mas assim, não tem dança, não tem as irmãs rebolando aqui em frente, né? Com aquele vestidinho de voal, né? Não tem um coral, né? Não tem 1000 pessoas aqui, porque elas querem pessoas, né? Pessoas querem estar meio de pessoas querem ir para a igreja hoje para ser um lugar para distrair, para passear, entendeu? Para chorar, para se emocionar apenas como um coach. O coach também faz a pessoa chorar, o coach também faz a pessoa dar o dinheiro do bolso dela, o coach também faz técnicas de falar em auditório, emocionar o povo. Agora, a águia não vai por esse caminho. Se você olhar o pastor Antônio Fagundes, lá na Amazônia, um dos únicos missionários verdadeiros que essa mensagem tem aqui no Brasil, ele vai lá para a Amazônia, ele vai lá pregar, ele anda de moto, no barro, de a pé, ele vai de lancha no mar, ele passa perigo de onça, e mosquito, e doença, e aqui, mas ele vai lá com a sua mochila, e quando ele chega, o culto é para começar hoje 7 horas, ele começa a sair de um local meia-noite, passando pelo mar, passando pela terra, 2 horas caminhando, é uma tristeza, é uma dificuldade, onça pode pegar, jacaré pode pegar, as piranhas do rio pode pegar, mas ele está lá. Quando chega lá, porque ele já mandou muitas fotos para mim, já falou isso, quando chega lá, está lá aqueles irmãos, 30, 40, 50 irmãos, debaixo de um pé de árvore. Eu falei 7 horas, mas o culto não é à noite. Parece que é de tarde. E talvez tem lugar que nem luz tem. Está lá todos os irmãos e batizando gente. E os irmãos fazem o mesmo trajeto. Mães, crianças, grávidas, velhinhas, faz o mesmo trajeto. E está lá. Mas por que está lá? Porque eles ouvem o grito da águia. Essa mensagem é uma grande mensagem da águia para o último tempo. Então, não fica triste não, vai fazer o quê? Não é águia. Gostaria que fosse, mas não tem como mudar a natureza, só Jesus. Ela pode desaparecer completamente. Um falcão, uma águia pode planar tão alto que nenhuma outra ave consegue se aproximar dela. Bem, não lhe adiantaria nada chegar lá em cima, a menos que ela fosse capaz de sobreviver lá em cima. Olha, se chegar, mas não é capaz de sobreviver. Não é. É essa a razão pela qual Deus chamou seus profetas de águia, homens robustos,
Homens que não choravam, não ficava chororô, homem que não pregava por dinheiro, homem que não pregava por fama, homem que falava a verdade, homens verdadeiros, né? Quanto mais alto você sobe, mais longe você consegue enxergar. A águia é assim, quanto mais alto, mais ela enxerga perto. Gente, é a hora de ativar, né? O modo, tem o celular modo avião, né? Ativar o modo olhos de águia. Você olha toda essa confusão religiosa, todo esse problema, tudo isso aqui, fala assim, é claro, o meu olho de águia está mostrando que apenas algumas águiazinhas aqui. Essa é a verdade. Por mais que a gente não está ativado o modo evangelístico, né? E essa mensagem me encorajou, nós vamos chegar a um ponto onde o Mobrando fala para nós evangelizar, mas o quanto que nós já evangelizamos essa cidade, e o quanto aí que a gente joga vídeo na rede social, e às vezes tem pessoas que nos ouvem, né? Às vezes alguns falam, eu te ouvi, você fala bem, mas esses elogios não quer dizer nada, né? As pessoas tinham que deixar isso penetrar dentro do coração, mas quando a gente prega algo que machuca as pessoas, aí tem vários comentários, né? Vários comentários criticando, zombando, né? Ofendendo, né? Contra-atacando. Quanto mais alto você sabe, mais ela pode enxergar. Bem, se ela não tem olhos para ver, se sua visão não for compatível com a atitude alcançada, então de que adiantaria subir até lá, se ela fosse cega? Há muitas pessoas no meio do povo chamado mensagem ainda, que não são águia, ela não consegue enxergar. Estão na mensagem, estão na igreja física, mas não entendeu o que é a mensagem ainda. E eu digo isso, como digo para a irmã Suziana, na primeira oportunidade, no tempo certo, eles não vão aguentar, eles vão. Há muitos que saem da mensagem e falam assim, agora eu estou livre. Eu estava aprisionada, eu era prisioneira, eu era prisioneiro. Eles falam assim, não. Lá não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Meu Deus, coitadinho. Ela queria se prostituir, ela queria cortar cabelo, ela queria usar bermudinha, ela queria colocar calcinha e ir para a praia, ela queria se prostituir, ela queria tomar cachaça, beber isso, fazer isso e aquilo, mas não podia, coitadinho, né? Coitadinho, ficou tanto tempo triste aqui. É de dar dó, né? É de dar dó. Agora está livre estamos nós. Porque nós não fazemos nada disso de obrigação, não. Falaram isso para o Mobrando falou, se eu te provar para você que você não é livre, você é um prisioneiro. Não, Mobrando, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Faz nada. Você bebe? Bebo. Então fica um mês sem beber. Não, Mobrando, não consigo não. Tá vendo? Você é escravo da cachaça. Aí você fuma, então fica 33, 4 dias sem fumar. Ai, não dou conta. E meu corpo começa a ficar mole. Eu começo a ficar perturbado. Escravo. Escravo do cigarro, escravo do tabaco, escravo da cachaça, escravo da prostituição, escravo da mentira. Escravo do negócio errado. Não consegue. Eles são escravos. Nós não somos livres. Deus não nos obriga a fazer nada, nós fazemos porque amamos ao Senhor, nós servimos ao Senhor porque amamos. A irmã coloca roupa decente, não mostrando as pernas, as coxas, o seio, não corta cabelo, usa pintura, e os homens da mesma forma, é porque ama servir o Senhor. Fomos livres das mãos do diabo. O diabo oprime, o diabo coloca uma pessoa numa jaula e ali fica ali, e dando ali caldinho, dando alimentozinho ali, a pessoa está presa. Uns presos no sistema, outros presos na religião, outros presos no mundo. Agora nós somos livres. Nós somos livres em Jesus. Vou voar em direção do céu de Cristo. Cristo, foi Ele mesmo que me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta, a minha alma está com pressa, sinto pressa de no céu chegar. Vou voar nas asas do vento,
Na hora e no tempo em que meu Deus chamar, vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde meu Deus está. Então nós vamos voar, o céu é o limite. Há muitas coisas prometidas para nós, há muitas coisas gloriosas, salvação da alma, há batismo do Espírito Santo, há novo nascimento, há ruas de ouro, há nova Jerusalém, há vida eterna, é a galeria dos santos. Oh, isso é liberdade. Somos escravos dessa carne, não. E outro, não vamos chegar aqui, muitos são escravos de si mesmo, de si mesmo. Nós não podemos ser escravos nem de nós mesmos, muito menos de um sistema, do mundo, do governo. Então, a visão não for compatível com a altura alcançada, então o que adiantaria subir até lá? Né? Há pessoas que não conseguem ter visão. Ouve essa mensagem e não entende nada. Ouve a pregação do Mombrando, mas não entende nada. O profeta diz assim uma águia, para elevar-se, ela tem que ser uma ave com uma constituição especial. Olha aqui. Ela, para ser uma águia, ela precisa ter uma constituição especial. E um homem, para ser um servo de Deus, é uma pessoa especial. Todos os elementos da águia são criados pelo Criador de uma forma especial. As unhas são especiais, o bico é especial, as penas são especiais, a força do bico é especial, a velocidade das asas é especial, o raciocínio de uma águia é especial. Ela sabe até mesmo como caçar as suas caças, o seu alimento. E diga de passagem que ela não come nenhum animal morto, ela mata para comer. Quem come animal morto é abutre, mas a águia não. Então ela vai ali nas montanhas, a casa dela é nas montanhas, é nas alturas, e ela é só. E ela pega uma presa e simplesmente levanta no ar e solta ela, para se esborrachar lá embaixo. Técnica de caça. Depois ela vai lá e come. Olha aqui. E um homem, para ser um servo do Senhor, é uma pessoa especial. Ele tem que ser mudado interiormente e ser refeito. Essa é a razão pela qual Deus chama os seus filhos. Essa é a razão pela qual nós temos que clamar a Deus: Senhor, muda-me, muda essa minha natureza, né? Nós temos que encarar os nossos erros, né? Eu oro a Deus: Senhor, me muda, se eu não aguento mais de ser essa pessoa que eu sou. Se vocês estão felizes, graças a Deus. Agora eu não estou. Muda-me, Senhor, muda, porque tem coisa que tem que ser mudado mesmo. Não adianta você encher a boca só como aquela ilustração. Encher a boca para o milagre acontecer. Você tem que ser mudado mesmo. É mudada a natureza. Só Deus para mudar. Ele tem que ser mudado interiormente e ser refeito. Senhor, me refaz. Eu não dou conta. Que hoje sou forte, amanhã sou fraco. Hoje sou valente, amanhã sou covarde. Hoje eu sou crente, amanhã não sou. Hoje sou santo, amanhã não sou. Não, Senhor, me refaz. Eu quero ser todo dia uma águia. As pessoas tinham que ser honestas. Orar assim, né? Todos nós. Seus profetas, essa é a razão que Deus chama os seus filhos, seus profetas de águia. Ela tem que alcançar as alturas. Seu olho é outra coisa que aquela águia tentar subir lá só com penas comuns, com as de um corvo ou de um pombo. Bem, todas as penas seriam arrancadas delas. A pressão da atmosfera arrancaria as penas de um urubu, de um corvo, de uma ave de rapina, de um gavião, de algo parecido com uma águia, seria desintegrado. Uma águia diz que quando ela está cheia de piolho, ela simplesmente sobe em direção ao sol. Espioinho e morre tudo. Morre tudo. Então, se um corvo
tentar subir lá com penas comum, ou um pombo, ou seja o que for, todas as penas seriam arrancadas delas. Que sofrimento, gente, no natural, se acontecesse isso. Agora, olha no espiritual, que sofrimento que essas pessoas têm, não suporta. Não suporta, por isso que as pessoas picham, vai para outras igrejas, vai para a dominação, vai para outro sistema, porque não suporta uma pregação como essa, não suporta um lugar como esse, não suportaria ver Jesus naquele estábulo. As pessoas chegariam e dizeriam assim: esse é o Filho de Deus? Esse é o Salvador? Esse é o Cristo? Elas não suportaria, porque o nosso Salvador, ele foi envolvido naquele pano, eu esqueci o nome, que era usado nos gado, nos animais ali. Nosso Salvador foi envolvido naquilo. Um lugar de estábulo, para tocar o fundo, mostrando, soltar o fundo, onde tinha esterco, onde tinha cheiro fedido. Né? As pessoas não querem, elas querem coisas modernas. Então, desintegra, é um sofrimento. Então, se os pássaros tentassem ir aonde uma águia ela vai, é um sofrimento. Meu Deus, que sofrimento! Sofrimento é para o jovem permanecer na mensagem, porque se não é águia, é um sofrimento. É um sofrimento. Fica numa dor. E olha o coleguinha lá na escola prostituindo, olha as meninas lá tudo bunda de fora, como que eu queria, tá com a minha bunda de fora também, o jovem, como que eu queria prostituir também, como que eu queria fumar um traguinho desse cigarro, desse tabaco, desse aqui, desse ali, como que eu queria tomar um martini, um uísque, uma vodka, uma menta, uma cachaça, natunop, nossa, como que eu gostaria de experimentar isso, né? É esse pintinho. Mas o irmão Brano diz que quando aquela águia estava no meio dos pintinhos, ele comia aquela comida repugnando, por causa da natureza. A pessoa, quando é eleito, é águia mesmo, está lá no mundo, ela se comporta direito. É questão de natureza. Eu não bebo não é porque eu não quero, não, porque isso aqui não desce. Eu não fumo não é porque eu não quero, não. Não é porque eu não posso, não. É porque a minha natureza não vai com cachaça, não vai com tabaco, não vai com rock and roll, não vai com Anitta, não vai com Pablo Vittar, não vai com esses cantores. A minha natureza não vai. Eu gosto de Foi na Cruz, eu gosto de tocar um violão, eu gosto de ir para a igreja mesmo, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, eu gosto de contemplar as coisas santas, eu gosto disso, é minha natureza. Por isso que quando a mãe águia chamou, ela foi ao encontro da mãe, o grito da águia. E olha, é o tempo que mais necessário nós escutar o grito da águia hoje. Tivemos o primeiro chamado, mas nós estamos tendo o último chamado. O profeta diz: falta 5 minutos para meia-noite. Ninguém fala mais do tempo do fim. Ninguém fala, ninguém está preocupado com o fim. Parece que estamos vivendo um tempo onde uma eternidade que na terra já está escrito. Mentira. Nós estamos no tempo do fim. No tempo do fim. No tempo do fim. Prepara. Veio uma mensagem essa semana que eu fiz uma reação. Uma mensagem do pregador, onde ele diz: se prepara. Larga tudo. Esqueça tudo, esqueça o mundo, esqueça tudo, se prepara, a igreja vai subir, a igreja vai embora, as águias serão reunidas, e nós subiremos ao encontro da grande mãe águia. Não tem os tempos não, o tempo é agora, nós estamos vendo o tempo do fim, chegou o tempo do fim, mas o diabo é tão sarcástico que ele cegou a visão dos corvos, né? A águia não. A águia ela sabe que ela está vivendo o tempo do fim. O tempo é agora. A luz deste dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer. Ora empacou, que agora
a luz já chegou. Aí diz assim: a verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo. Aí vai cantando. O profeta diz: é hora das as estrelas das alvas resplandecer, é hora de brilhar. Ó Deus, que Deus possa reacender a chama em nossos corações, em meu coração, seu coração. Nós não podemos perder a chama. Você já tentou arrancar uma pena de uma águia? É melhor pegar um alicate e pisar nela, porque aquelas penas ficam bem presas ali. Tenta arrancar essa palavra do eleito. Tira. Não tira. Tenta fazer um eleito crer que o batismo não é em nome de Jesus. Não tira, está na Bíblia. Tenta fazer desacreditar na mensagem do entardecer. Era necessário um profeta para esse tempo. Senão nós estávamos aí, neste mundo religioso. Eles estão na sua pequena luz. Mas para nós foi dada uma luz maior, e outra, não é para nós ficar contemplando a luz apenas, é para nós usar toda a luz. Como eu disse outro dia, não fazia sentido nesse salão, com tanta luz, e nós usar só uma luz aqui. Não, tá bom, já estou usando luz. Não, Deus deu toda essa luz da palavra, da mensagem, para nós usar no último tempo. Usa toda ela. Para John Wesley deu uma porção de luz, para Lutério uma porção de luz, para a primeira, segunda, terceira, até a sexta era uma porção de luz, mas para essa última era, deu toda a luz. Agora vocês têm que usar. A quem é muito dado, a mais cobrado, e de nós vai ser mais cobrado. Outra coisa sobre a águia é uma ave especial porque ela nunca constrói seu ninho no chão. Ela constrói seu ninho lá bem no alto. Ela compara isso à sua igreja. Vós sois uma cidade edificada sobre um monte, não em um vale, mas em um monte. Vós sois cidade edificada sobre um monte que não pode ser vista de longe. A glória! Uma candeia acesa, que pode ser vista de longe. A igreja é estabelecida no alto, com elevada expectativa e elevadas ambições. Não tem muitas esperanças quanto à igreja de um pastor que não tem ambições. Olha o profeta falando. Nós temos que ter ambições. Então eu sempre tive no caminho certo. Eu tenho muitas ambições, sim. É melhor ambições. E de ser é melhor se melhorar dia após dia, um ano após um ano. Uma igreja que é verdadeiramente a igreja do Deus vivo jamais ficará parada, dizendo: bem, cheguei aí aqui, acho que está tudo bem agora. Essa não é a igreja de Deus. Ela tem a ambição de continuar avançando. Bem, fiz minha parte, trouxe um pecador este ano e ele foi salvo. Irmão, essa não é a ambição da igreja do Deus vivo. Então preste atenção, irmão. Se você é a igreja do Deus vivo, se nós somos a igreja do Deus vivo, a ambição que nós temos que ter é isso aqui. Esse ano eu trouxe mais um, mas eu quero mais outro eleito. Eu quero anunciar o evangelho para um, para outro, chamar as pessoas para ouvir essa palavra. O profeta fala assim, ó: não há fim para isso, simplesmente continue subindo, continue tendo ambição. Nós queremos ter ambição, nós queremos ter expectativa. Deus quer que sejamos assim, então tem que se ativar o modo ambição. Tem que ativar o modo: queremos a igreja cheia, queremos batizar pessoas, queremos que tenha pessoas aqui para trabalhar na obra, queremos evangelista, queremos pregador, queremos pessoas, queremos tocador. Senhor, faz de nós um povo grande. Essa é a ambição, batizar pessoas. Não ficar acomodado, não, tá bom, deixa eu dar para nós aqui, tá bom só aqui, não bom. Não, bom. Quando vós orar, ora assim: Senhor, dá-nos as almas dessa cidade.
ajuda, que nós possamos convidar pessoas, pregar para as pessoas. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado por essa correção. E não quero que você observe outra coisa. E vamos encerrar aqui. E continua muita coisa boa demais. Nós continuamos na semana que vem. A águia renova a sua juventude. E isso é importante para nós. Você sabia disso? A águia renova a sua juventude. Ora, ela fica tão velha que mal consegue voar. No próximo culto vou trazer a estatística da idade de uma águia, da renovação dela. Ela fica tão velha que mal consegue voar. Então, de repente, algo acontece com ela. Ela tem duas escolhas: morrer ou viver. Se ela quer morrer, tudo bem. Ela morre. Já está velha, o bico está fraquinho, não consegue voar, não consegue caçar, as pernas fracas. Mas ela ativa algo. Não quero morrer. Eu não quero ficar assim. Então ela começa a ter uma força interna. E ela passa por um processo de renovação. A águia realmente renova a sua juventude. Ela fica tão velha, mal consegue voar. Então de repente algo acontece. Algo acontece, isso é bom. Às vezes estamos desanimados, cabisbaixa, e estamos assim. Mas Deus pode ativar algo. Começa a renovar dentro do nosso interior, dentro da nossa alma, como nós lemos aqui. Mas o que espero do Senhor, renovarão as suas forças. Oh, glória a Deus, eu espero no Senhor, renova minha força. Você está esperando no Senhor? Peça para Ele: Senhor, a Tua palavra diz, Isaías 40, no versículo 31, que espera no Senhor, renovarão suas forças. Renova minhas forças, Senhor. Faz-me mais corajoso, mais ativo, mais eloquente, mais corajoso, audacioso, ganancioso para o reino de Deus, ambicioso para o reino de Deus. Faz de mim mais cristão. Renovarão suas forças e subirão com asas como águia. Voo rasante. Como que é bonito uma águia desse assim, ó. E vai lá e pega sua presa e sobe. Ela continua com a mesma idade, mas ela começa a bater com o seu bico entre as pedras, até que o bico velho cai. Mas antes disso, ela arranca todas as suas penas do seu bico, uma por uma. Eu não sei como que ela consegue, mas ela arranca uma por uma. Ela fica sem uma pena, porque aquelas penas estão velhas, não dá mais para voar. Ela precisa renovar. Então as unhas dela caem e o bico dela, ela bate entre as pedras, que ela não pode, ela não precisa, aquele bico não faz mais nada. Então ela fica nesse estado, sem bico, sem pena, sem unha. Então ela começa a nascer novas penas, novo bico, novas garras. Aleluia. Ela continua com a mesma idade, mas ganha uma sensação de juventude. Ei, glória a Deus. É isso que eu quero, ser força de um jovem. Quando eu tinha 15 anos, estava louco para evangelizar, louco para pregar, e fazia evangelismo daqui, e convidava irmão daqui, e nós todos sábados tínhamos uma galera de jovens, de 30 jovens, 40 jovens na casa de irmão, evangelizando, pregando. 15 anos, Felipe, era líder na mocidade, com 15 anos. Foi lá que eu comecei a pregar. Essa força de jovem que eu quero ter. Uma sensação de juventude, e ela simplesmente se restaura, volta a ser uma águia em plena forma. Oh, glória a Deus! Ela renova a sua juventude e alça voo novamente. Um cristão, quando está nessa situação, Deus pode renovar novamente. E o diabo achava que podia pegar e não pega.
de novo está dando glória a Deus, de novo está mais firme, de novo está orando, de novo está jejuando, de novo está ouvindo a pregação, de novo está lendo a mensagem, a Bíblia. É isso, é a renovação das suas forças. Você precisa lutar. Você tem que olhar e falar assim: desse jeito não posso, eu vou morrer, desse jeito não dá, eu preciso me renovar. E Deus renova, porque é Bíblia. Aleluia. Próximo culto nós termina. Coisa boa, né? Coisa boa. O profeta vai falar de um velhinho que pregou a palavra. Velhinho, que quando subiu, o Mombrano ficou com dó dele. Mas quando desceu, o Mombrano ficou com dó de si próprio. Vamos lá, 17, o grito da águia. Glória a Deus, aleluia. Coisa boa, né? Coisa boa. Violãozinho. Que Deus nos renova, faz de nós umas águias novinhas, cristão novinho. 50 anos, mas com juventude de 18, né? Glória a Deus, aleluia. Posso ouvir o grito da águia me chamando, me chamando. Já posso ouvir o grito da águia chamando, redenção, povo santo predestinado por Deus. É chegado o momento de subir. Corpos preparados nos esperam. Há uma terra além do rio, é o céu. Já posso ouvir o grito da águia me chamando, me chamando. Já posso ouvir o grito da águia me chamando, redenção. Em breve, irmãos, estaremos cruzando este rio e veremos face a face os nossos irmãos. Mas o prazer maior é ver a lei, aquele que por seu sangue nos deu salvação. Já posso ouvir o grito da águia. Vem filho, me chamando, me chamando. Já podemos ouvir
Deus! Grito da águia maravilhoso.